isso, né, galera? Temos mais um brasileiro goleado para um time equatoriano na fase de grupos da Libertadores da América 2020. A diferença é a gravidade desses resultados para uma das equipes, né? Porque o Flamengo, quando ele foi goleado por 5-0 para o Independente Del Valle, ele vivia uma situação muito mais confortável no seu grupo do que o São Paulo vive no grupo dele. Tá, mas aí o Flamengo foi goleado, etc, e aquela coisa, mas permaneceu na vice-liderança do seu grupo, atrás do Independente Del Valle, né? Porque os dois, antes daquele encontro, tinham somado 6 pontos, tinham feito todos os seus deveres de casa, tudo certinho. E aí se encontraram, o Flamengo sofre a goleada, mas permanece na vice-liderança, permanece ali na parte de classificação. Ganhou ontem do Barcelona de Guayaquil e agora depende só dele para se classificar, pode ainda inclusive terminar em primeiro do grupo. Coisa que não acontece para o tricolor paulista, né? Inclusive esse vexame, essa goleada por 4-2 ontem para a LDU, pode resultar na eliminação do time da Libertadores. Não que ele tenha sido eliminado e tal, ainda existem chances, mas são remotas, né? Visando a qualidade do grupo, a força dos seus adversários, as chances são remotas. Porque o que acontece? Qual que é a situação do São Paulo depois de perder por 4-2 para a LDU? O São Paulo ele é o terceiro colocado do grupo com 4 pontos, um a mais do que o último colocado, que é o Binacional, ou seja, se não garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores, ainda corre risco de perder a classificação para a Sul-Americana, tá? Ainda tem essa história ainda no meio do bololô. E 3 pontinhos a menos do que o segundo colocado, que é o River Plate, que tem 7. Mas além da pontuação, galera, o que acontece ainda? O São Paulo ele tem nesse momento um saldo de gols zerado. Não tem saldo de gols, na verdade, né? Tem 0 não, ele não tem saldo de gols. O River Plate tem um saldo de 11. Então, assim, em caso de empate, ainda tem essa parada de você ter que tirar um saldo de 11 do teu adversário. E aí, para se classificar, o São Paulo precisa vencer o River Plate na próxima rodada, lá na Argentina, na casa dos caras, empatou no Morumbi, precisa vencer. Se empatar, cara, vai chegar muito perto do impossível, assim, para não dizer que é impossível, vai ficar muito próximo do impossível de classificação. Se perder, tá eliminado na hora, um beijinho, tchau, foi um prazer contar com vocês, mas não dá mais. Se vencer o River Plate lá na Argentina, vai para a última rodada, tendo que vencer o Binacional, coisa que não conseguiu ainda no grupo, né? Porque perdeu, inclusive a única vitória do Binacional, que perdeu de 6-0 pro River ontem, é a única vitória do Binacional no grupo. O único saldinho que somou foi contra o São Paulo. Precisa vencer esse Binacional, um clube peruano de nenhuma expressão praticamente, e torcer para uma derrota do River Plate contra a LDU. Porque se o River não perde para a LDU, entra toda aquela história de saldo de gols que eu contei para vocês e que, enfim, né, corresponde a um adeuzinho, um tchau e foi um prazer. E aí, esse é o cenário de pressão do São Paulo, esse é o cenário de pressão do Diniz, né, que vai completar um ano, inclusive, no comando do clube, vive o seu maior momento de pressão, já tinha um vexame no seu currículo, né, que foi a eliminação pro Mirassol, inclusive acho que ele teve um respaldo muito bom nesse período. Tudo bem que o São Paulo não jogou mal o tempo todo com o Diniz, lá no início ainda tinha um esquema de jogo interessante, ainda conseguia fazer uma coisinha e outra e tal, mas tinha esse vexame pro Mirassol, né, galera? Foi eliminado pro Mirassol no Campeonato Paulista com o Mirassol desfalcado, né, por cima. Então, acho que o Diniz já teve até uma quantidade legal de respaldo no São Paulo. Vai ter ainda depois dessa derrota, tá? Não existe um movimento interno ali no São Paulo para demitir o Diniz, pelo menos não agora. Eu também não demitiria agora, porque você tem um encontro com o Internacional, né, que era líder do campeonato até a última rodada, perdeu ali a vaguinha pro Galo, mas continua na briga, tem o Galhardo, tá vivendo grande fase, enfim. Você tem um encontro com o Inter, que é um jogaço, é uma decisão difícil ali para se manter no G4, e aí depois você tem um encontro com o River Plate, que é o jogo da morte, né, vencer ou vencer, vida ou morte na Libertadores. Então acho que talvez trocar o técnico agora, nessa altura do campeonato, aos 45 do segundo tempo, não seja vantajoso, né? Assim, pior do que tá não fica. Eu acho que a torcida do São Paulo já se prepara por uma eliminação, apesar de, claro, torcer, acreditar, ir pra cima, mas se prepara. Então acho que pior do que está não fica. Acho que tirar o Diniz pode trazer uma crise maior, pode mexer mais com o psicológico, aí sim pode fazer um cenário pior do que o que já está. Então eu acho que não é o momento de trocar realmente o Diniz, mas não dá para ignorar que ele vem falhando, né? Não dá para ignorar que o time não vem correspondendo, que o Diniz não vem conseguindo
mais uma vez mostrar o seu trabalho. O Diniz, ele é inclusive muito reconhecido, muito admirado pelas suas ideias. Eu mesma gosto das ideias do Diniz, acho interessante tudo isso, mas falta ele provar, né? Ele nunca de fato conseguiu colocar essas ideias em prática. É inclusive a maior crítica que ele enfrenta na sua carreira. Ele não tem um resultado expressivo, ele ainda não conseguiu se firmar como um treinador, de ponta. Justamente porque ele não consegue trazer essas ideias para campo, ele não consegue reproduzir isso em campo. Ele não consegue desenvolver tanta ideia interessante que ele tem. Ele é um estudioso, ele sabe bem de futebol, mas não consegue reproduzir isso. Assim está acontecendo com o São Paulo. Não imagino que o futuro do Diniz seja longo lá no São Paulo, a história dele, eu acho que, independente muito ali do que aconteça, vai se desenhando para um adeus, né? Já está muito mais para lá do que para cá. É uma corda bamba que ele vive, é o pior momento dele, né? De pressão ali no São Paulo, muito perto de completar um ano, como eu disse. Então, assim, é um momento delicado que o São Paulo vive. Aí entra também toda essa questão, porque quando está em crise a gente vai puxando tudo, né? Entra a questão do Daniel Alves, que é o técnico, é o grande investimento do clube, é aquele cara que tira mais dinheiro do caixa, é a grande esperança, é o grande nome, é o cara que mais conquistou títulos, enfim, mas que ainda não provou muita coisa para o São Paulo. E aí entra toda aquela situação do cara, né? Que tava lesionado, mas aí tava numa pandemia, no meio de uma pandemia tava em uma aglomeração, tocando, se divertindo, fez deboche com isso também, debochou de torcedores que se incomodaram com essa situação, e não só torcedores, né, galera, mas quem respeita e quem entende que ainda estamos em pandemia. E aí você tem essa somatória de coisas, né? Além do Diniz, eu acho que não dá pra gente jogar tudo na conta do Diniz. Eu acho que a avaliação do Diniz tem que ser feita na questão que técnicos recentes com elencos inferiores ao do São Paulo, tecnicamente inferiores, né, pelo menos de nome, conseguiram tirar mais do elenco, conseguiram render mais do que o Diniz consegue com o São Paulo, que tem um elenco qualificado. Então, assim, eu acho que a grande questão é essa do Diniz no São Paulo. Como a gente consegue ver o próprio Kudê, que chegou há pouco tempo, mas que pegou um Internacional. Aliás, trabalha até com o Internacional sem peças principais, então tá tendo ali sempre que se reinventar e coisa e tal, mas ele consegue apresentar um trabalho mais sólido, consistente do que o Diniz com São Paulo, sabe? Então, assim, acho que é desse ponto que tem que partir a insatisfação do trabalho do Diniz. Mas não dá para se botar toda a culpa num técnico, né? Principalmente numa goleada e principalmente com os gols que o São Paulo sofreu ontem, gols de pelada, gols de falhas individuais. São jogadores que não estão conseguindo desenvolver e render nada, nem individualmente, nem coletivamente. Então, assim, é uma bagunça generalizada, parto até da ideia do que eu tinha falado do Flamengo, é uma bagunça generalizada, a gente não dá para depositar toda a culpa do problema, né, tirar toda a satisfação com uma pessoa só, não, vai de diretoria, vai do trabalho do Raí, que está sendo muito questionado também, vai do Diniz, para jogadores, para elenco, para aquela questão que você precisa de alguém que chame a responsabilidade. Não vejo isso no São Paulo, não vejo ninguém chamando a responsabilidade, e é isso, né, então assim, muito próximo do adeus. O São Paulo precisa também focar no brasileiro, porque ali ele ainda briga por um G4, ainda está conseguindo umas boas colocações. É um clube que antes dessa derrota por 4-2 vinha de 3 empates, então assim, vive uma fase realmente meio conturbada, em declínio, mas que pode usar isso para dar a volta por cima. O Flamengo pegou depois do 5-0, conseguiu uma vitória maiúscula lá no Equador. Quem sabe isso também não se aplica ao São Paulo contra o Internacional e, sei lá, o São Paulo ainda surpreenda contra o River Plate. É a nossa torcida. De qualquer forma, galera, ainda não há nenhuma movimentação interna para a demissão do Diniz. Então, o Diniz permanece no cargo, a princípio também vai enfrentar o River Plate, e vamos ver o que vai acontecer disso daí, né?